Durante muito tempo, o Bolsonaro passou aí avisando para o Brasil, de certo modo, para todo o Brasil, que ele era um homem que não tinha medo. E hoje nós sabemos quem é, ou pelo menos qual é a criptonita que praticamente assusta aí o Bolsonaro, e essa criptonita tem nome. A criptonita é o Mauro Cid, que de certo modo está colocando um medo absurdo no Bolsonaro e em toda a família dele, até porque o Mauro Cid fez uma movimentação nos últimos dias aí que praticamente assusta o Bolsonaro, a família e até mesmo os aliados, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, sobre essa situação, vamos falar também sobre outros problemas da política brasileira, né, que praticamente é extremamente importante você saber. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal voltado a direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Então, se você gosta de justiça, se você gosta de política de modo geral, já aproveita e já se inscreve para a gente saber, né, de certo modo, quais são as movimentações aí do xadrez aí da política brasileira, tá? Aqui nós temos aí o Mauro Cid, que é um homem que tá praticamente colocando o Bolsonaro aí sem dormir, tá? Se o Bolsonaro tá sem dormir, é graças ao Mauro Cid. E nós vamos falar por que é que o Mauro Cid tá gerando tanto transtorno assim para o Bolsonaro. E, de certo modo, a casa tá caindo aí para o Bolsonaro e companhia limitada. Nós vamos falar também de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, sobre, como é que eu posso mencionar para você, a família do Mauro Cid, né, que tá praticamente aí pressionando o Mauro Cid. Nós vamos mencionar sobre isso. Vamos falar também de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, né, que o Bolsonaro tá de paz e amor com o STF. Toda aquela coragem que ele tinha era só quando ele estava com o escudo do foro privilegiado. Agora a casa caiu para o Bolsonaro. E Nicolas Ferreira decidiu aprontar, né, mais um aí. O Brasil, de certo modo, você consegue compreender o porquê que o Brasil tá nessa situação tão complicada. É por conta de figuras como essa, tá? O cara, ao invés de ingressar com ação para poder mudar a história lá de Minas Gerais, em especial das rodovias, do povo mineiro, de modo geral, mais de 11 mil pessoas em Belo Horizonte estão em situação de rua, o Nicolas Ferreira decidiu inovar e partir para cima do Zanin. Outra situação extremamente importante também é essa daqui, ó, tá? A operação da PF contra aliados de Arthur Lira, né? Aumenta aí o ruído e Dino se reúne com o presidente da Câmara. Você vai saber mais sobre isso, tá? Eu sei que você quer saber, né, sobre essa história aqui que é a mais cabulosa, que é a do Mauro Cid, tá? Para quem não sabe, o Mauro Cid aí foi um assessor, né, já é assessor de joias. Já ia falar pra você me desculpa. Pra quem não sabe, o Mauro Cid foi um assessor aí, o ex-assessor do Bolsonaro, um homem que ficava ligado aí diretamente ao Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro, e é um cara extremamente muito importante, de muita confiança para a família Bolsonaro, de modo geral, tá? O Mauro Cid foi preso aí recentemente, tá? Numa situação, como é que eu posso mencionar pra você? De certo modo, muito complicada para ele e para a família Bolsonaro. Aqui, segundo a matéria do Globo, tá? Interlocutores da família Bolsonaro têm procurado, né, ex-integrantes do governo para saber se eles colaborariam em uma eventual delação do ex-ajudante de ordens do ex-presidente, no caso aí o Mauro Cid, militar que está preso desde maio. Então, né, o pessoal tá preocupado do Mauro Cid entregar o Bolsonaro. Essa que é a realidade. Imagina você, um cara que trabalhou durante tanto tempo, né, com um chefe, e a qualquer momento você pode chegar a abrir a boca e falar, né? Chegou a membros aí da família Bolsonaro a informação de que familiares do Mauro Cid têm estimulado o militar a poupar a poupar ex-presidente, e defende a delação como opção, tá? Então, o pessoal não tem na realidade, né? Então a galera aqui, os parentes do Mauro Cid, olha, Cid, é o seguinte, não compensa em hipótese alguma você chegar e ficar, de certo modo, se guardando o Bolsonaro e pagando o preço por tudo isso. Se alguém tem aqui que pagar o preço, nós sabemos quem é, e esse alguém é o Bolsonaro. Tá na hora de você, de certo modo, né, contar tudo que aconteceu. Talvez nem dizer que o Bolsonaro é culpado especificamente, mas contar o que aconteceu. E aí, os membros da família Bolsonaro já não conseguem dormir mais. Poxa, se o Mauro Cid souber, se o Mauro Cid contar apenas 5% do que aconteceu durante o governo Bolsonaro, a casa vai cair. Bolsonaro provavelmente vai ter uma visita da Polícia Federal, né? Agora não, mas amanhã
a partir das 6 da manhã. Então, a galera tá toda preocupada aí com o Mauro Cid, até porque o cara sabe muito, tá? Então tá aqui, essa é uma matéria do Globo onde fala sobre essa situação aí. No mês passado, o ex-ajudante de ordem do Bolsonaro trocou de advogado. Essa é uma outra opção também que é realmente extremamente delicada, tá? Essa parte aqui, ela preocupa a família Bolsonaro, porque o antigo advogado, né, e eu posso falar com um pouco de propriedade sobre isso, né, era da confiança do Jair Messias Bolsonaro. Parece que o cara até fez uma declaração estranha lá, né, de certo modo, dizendo que o Bolsonaro não tinha nada a ver. Bem, você está lá para defender o Mauro Cid ou você está lá para poder defender o Bolsonaro? Pois é. Aí o Mauro Cid simplesmente pegou e trocou de advogado, e parece que esse advogado que está agora no caso, ele não costuma dar todos os acessos à família Bolsonaro, tá? Até porque o outro, na teoria, fazia isso. Parece que esse não. E isso assusta a família Bolsonaro, porque, poxa, o cara não tá passando o que tá acontecendo no processo. Não tá passando quais são as movimentações, saiu decisão hoje, não saiu, houve alguma movimentação no processo, a gente precisa saber. Parece que o advogado ele não dá essas informações, e até porque, de certo modo, iria ferir o código de ética da ordem, né? O advogado ele tem que, de certo modo, ajudar ali o cliente e não complicar a vida do Cid. E por isso, a família Bolsonaro está aí sem dormir, provavelmente o Bolsonaro. Esse já está sem dormir, né, já faz um tempo, tanto é que a gente vai falar sobre a matéria que ele deveria atacar o STF e ele parece que não mais. Você vai saber o porquê. Então, né, o advogado antigo aí já pulou fora e o atual advogado, né, os próprios auxiliares do Bolsonaro têm falado o seguinte: olha, ele não nos abastece mais de informação. O que está acontecendo? Gente, ó, deixa eu falar para você uma coisa aqui. Processo é uma coisa extremamente complicada. Até porque saem decisões constantes, né? Às vezes na semana, às vezes na outra semana sai, passa 10 dias e se você não souber de todos os detalhes, a coisa fica complicada, tá? E isso é se o Cid, se tiver a questão de mudança de senha do processo e dentre outras coisas, talvez a família Bolsonaro não tenha mais acesso. Talvez algumas coisas já aconteceram durante todo esse processo, que se mudou de advogado aí, que o Cid mudou, e aí a coisa pode ficar complicada, porque a gente não sabe, ou pelo menos eles não sabem, o que o Mauro Cid tem falado lá, se o Mauro Cid fez alguma delação, enfim, a coisa ficou complicada e vai ficando pior aí para o Bolsonaro e para a família dele. E essa mudança aí de advogado complicou muito, tá? Por quê? Eles já não têm mais acesso. Uma outra situação também que é extremamente complicada é essa daqui sobre a questão do Deltan, que eu vou mencionar aqui para vocês, né? O Deltan Dallagnol tá numa verdadeira furada, vocês sabem, e tem quando se trata de delação é sempre complicado, né? Delação de Tony Garcia cita Deltan e mais 3 procuradores por atos ilegais na Lava Jato, tá? Você vê a carinha de santinho aqui, Dallagnol, Eduardo aqui do Bananinha, o Eduardo aqui e tal, e o terror do Deltan. Se esse aqui, o Tony Garcia, é o terror do Deltan, Cid é o terror do Bolsonaro, tá? A coisa tá ficando complicada. Mas, vamos lá, vamos diretamente para uma outra situação. Bolsonaro evita críticas à indicação de Zanin ao STF por Lula. Em uma outra situação, ele iria dizer assim, ó, eu não sou muito bom na imitação dele, mas ele iria dizer assim, isso é um absurdo, né? Tá ok? Não pode, é corrupção, né? Nisso daí, eu sou péssimo na imitação, enfim, tá? Você não liga não, mas o mais importante de tudo isso daqui é que o Bolsonaro, de certo modo, está com medo, está preocupado. Por que é que ele não faz essa crítica aqui ao Lula? Poderia fazer a crítica assim, olha, eu discordo em relação ao Lula, né? Poderia ter escolhido uma outra pessoa, enfim, poderia ter dado uma desculpa aqui. E aí você fala, esse Bolsonaro já não é mais o mesmo. Gente, antes de dar sequência aqui, falar sobre a situação absurda que o Nicolas Ferreira fez contra o povo brasileiro, eu vou pedir para você deixar um like, porque é muito importante. Eu vou reforçar de novo. Comenta qualquer informação do vídeo aí para dar engajamento, a gente trazer mais matérias importantes como essa, aonde você sequer que você sonhou que o Bolsonaro, em um dado momento da história, iria ficar preocupado e iria simplesmente não criticar o Lula. Aqui, a matéria do Globo, ela diz o seguinte, Bolsonaro evita críticas à indicação de Zanin ao STF por Lula. Ou seja, aqui é uma narrativa que é contada, tá? A manchete correta seria assim, ó, Bolsonaro, né, não
age de modo natural. Fui até agir aqui igual o Bolsonaro, tentando buscar outras palavras. Na realidade, o Bolsonaro simplesmente ficou com medo. A matéria correta é assim, ó, o Bolsonaro fica com medo de atacar o STF por medo de prisão. Essa que é a realidade. Não existe uma outra situação. O Bolsonaro evitou atacar o Zanin por medo do Lula, porque sabe que a Polícia Federal pode pegá-lo a qualquer momento. Essa talvez seria a manchete. E por que o Bolsonaro fez isso aqui em relação ao Zanin, não criticou o Zanin e tal, foi lá, os caras, todo mundo pulando fora dele. Sabe por que ele evitou fazer críticas aqui ao Lula, ao Zanin, coisa e tal? Porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde, talvez dia 13, ele está perto aí de um julgamento, e o Zanin, de certo modo, também vai ser, né, ministro do STF, e ele não vai querer arrumar uma inimizade contra o Zanin, tá? Já falou muitas coisas, agora ele percebe que não é hora mais de falar, e sim, tá? De ouvir, essa que é a realidade. Em evento aí com o Tarcísio, o ex-presidente disse que só comentará a decisão que liberou o julgamento de ação no Tribunal Superior Eleitoral, tá? Que pode levar a sua, né, a situação lá, inelegibilidade, tá? Após falar com seus advogados. Então tá aqui o Bolsonaro com medo do Zanin, com medo do Lula, com medo do STF, com medo de todo mundo de modo geral. É a matéria do Globo e as outras matérias foram do 247 e do Globo também. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro moderou o tom ao comentar a indicação do Zanin para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Não quer briga de jeito nenhum, nem com o Zanin, nem com Gilmar Mendes, nem com Alexandre de Moraes e muito menos com Lula. Aonde você já viu um Bolsonaro paz e amor? Em qual local? Pois é, Bolsonaro está com medo e provavelmente, de certo modo, traindo até os eleitores dele. Talvez os eleitores falem assim, poxa, esse não é o mito que eu conheço. Primeiro que ele nunca foi mito, tá? Mas as pessoas devem estar falando nesse exato momento, esse não é o Bolsonaro que eu conheço. Pois é, você já viu um Bolsonaro paz e amor bonzinho? Não, né? Então, tá com medo, tá? Perdeu o foro privilegiado e agora não quer nem sequer criticar o Lula e nem o Zanin. É brincadeira? Bolsonaro está com medo do Lula. Essa que é a realidade, tá? Aqui, para poder finalizar e para você deixar aquele like da hora, é o seguinte, Nicolas Ferreira, protocolação popular contra a indicação de Zanin ao STF. E aqui eu preciso fazer uma crítica aqui ao Nicolas Ferreira, né? E eu gostaria que você pensasse um pouco comigo sobre essa situação. Você acha, né? Se inscreveu alguém agora, se inscreveu aí, o Joel Salles. Obrigado, Joel Salles, por se inscrever no canal. Valeu pela força e valeu pelo moral. É o seguinte, eles se inscreveram nesse exato momento, na hora da gravação do vídeo. Obrigado aí pela força, valeu pela moral. É o seguinte, olha. Em Minas Gerais, há cerca de mais de 11 mil pessoas em situação de ruas, eu estou falando em Belo Horizonte. Você acha correto um político perder o tempo para fazer uma petição, né, para ingressar lá com ação, né, popular contra o Zanin ao STF? Isso aqui é pura, né, chamar, é só simplesmente para poder chamar a atenção. Você vai falar, poxa, Cláudio, você, né? Por que você critica o Nicolas? Cara, o Nicolas é o deputado mais votado no Brasil. Ele tinha a obrigação de simplesmente puxar o carro e lutar pelo menos favorecido. Então, cara, isso aqui é algo absurdo. Ele fez aí a fundamentação dele, princípio da legalidade, impessoalidade, né, e moralidade. Ele alega o seguinte, o Nicolas aqui, ele fala assim, olha, em hipótese alguma, o Zanin pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, porque, de certo modo, tá aqui o Nicolas, né? Os caras chamam ele de Nicolas, eu esqueci o nome aí, o que eles falam, mas enfim, tá aqui o Nicolas, colocou uma peruca, um negócio assim, enfim, vamos lá. Ele diz que o Lula não pode escolher o Zanin pelo fato do Lula ser, né, por Lula estar ferindo os princípios constitucionais, legalidade, né, impessoalidade e moralidade. Para quem não sabe, esses princípios aí são fundamentais, em especial no direito administrativo, tá? Então, o que acontece? Quando você comete qualquer gafe contra um desses princípios, a casa cai, porque, de certo modo, você, né, as suas decisões serão derrubadas lá na frente. Então, o que acontece aqui? Princípio da moralidade, né, e da impessoalidade é quando você simplesmente trata as coisas públicas como se fossem suas. Infelizmente, aqui no Brasil, parece que tem algumas pessoas que têm o hábito de agir dessa maneira. Por isso, de certo modo, como é que eu posso mencionar para você? O Nicolas ingressou aqui com ação para tentar derrubar a candidatura aí do Zanin, ou enfim, para que o Zanin não seja Supremo, né? Para que o Zanin não seja ministro do Supremo Tribunal Federal. Então tá aqui a situação constrangedora.
Eu esperava mais do Nicolas, né? Nicolas, já ia falar aqui o apelido carinhoso que o pessoal fala sobre ele. Eu esperava mais, né, do Nicolas. Eu esperava que ele lutasse pelo povo de Minas Gerais. E eu te faço o seguinte comentário. Você que mora em Minas Gerais, você acha que o Nicolas ingressando com a ação para que o Zanin não seja ministro do Supremo Tribunal Federal, isso muda a vida de vocês em Minas Gerais? Esse povo, eu não vou nem explorar essa situação do povo que está em situação de rua, tá? Realmente lamento, né? Para mim, o Nicolas, e dentre outros deputados aí, né, do Bolsonaro aí, é realmente constrangedor, causam vergonha ao povo brasileiro e é realmente lamentável tudo isso. Talvez vocês discordem da minha opinião, faz parte, mas eu sinceramente acho uma vergonha, principalmente a maneira como o Nicolas se comporta. E uma parte dos políticos de modo geral aqui no Brasil, as pessoas passando fome, procurando comida no lixo, né? Nós vimos aí as situações aí anteriores, foi realmente lamentável, lastimável, e aí eu ver o Nicolas, ao invés de ingressar com ação para mudar a vida do povo brasileiro, para mudar a vida do povo de Minas, para, né, fazer tantas coisas bacanas, o Nicolas faz esse tipo de papelão aqui, tentando prejudicar o Zanin, tentando prejudicar o Lula, sabendo ele que não vai conseguir. Gente, é o seguinte, eu sou o Cláudio Pereira, muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Amanhã, a partir das 21 horas e 30 minutos, nós teremos lives, eu tô contando aqui com a sua presença, beleza? Valeu, muitíssimo obrigado e até a próxima. Deixa um comentário aí, o que você achou de toda essa situação, o Bolsonaro está com medo ou não, tá? Fica tranquilo que ninguém vai te reprimir aqui não, deixa a sua opinião que ela é importante. Valeu, um abraço, obrigado, tchau!